Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Somente o versículo 9, na verdade. Apocalipse, no capítulo 1, e versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro no quê? Na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa do que, irmão? E pelo? Amém? Pode se assentar, irmão. Sentir no coração, adore a Deus com as palmas. É para Jesus, irmão, não é para o irmão Edson, não. Essas palmas é para o nosso amado Jesus Cristo. Irmão, João, agora ele começa a relatar para os seus irmãos o que estava acontecendo. Ele diz assim: eu, João, o vosso irmão, o vosso companheiro na aflição. Ele disse: estava na ilha chamada Patmos. E ele fala por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus. Ele estava aprisionado, ele estava em meio de bárbaros, ele estava em meio a tantas pessoas ruins, por causa do testemunho da palavra de Deus. 1 Pedro 4,15, ele diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. O apóstolo João, ele não estava lá porque ele estava se metendo em negócio alheio. Ele não estava lá porque ele era um homicida. Ele não estava lá porque ele era um ladrão. Ele estava lá naquela situação por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus. Quem sabe algum crente, como alguém diz, mais para frente, mais com pensamento, mais pendente para o mal. Ah, tá vendo aquele João lá? Tá para ele, tá preso. Aquele João nunca me enganou. Aquele João nunca me... Eu sempre desconfiei alguma coisa. Só que João, ele tem um coração tranquilo, ele tem uma consciência limpa, porque ele sabe que tudo que está acontecendo na vida dele é por causa do testemunho de Jesus Cristo. É por causa do seu zelo pela palavra. Não é porque ele estava cometendo algo errado. E o versículo 16 de Pedro diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe. Quando o cristão ele entra em uma tribulação e uma provação por causa de Cristo, ele não pode se envergonhar daquilo que ele está passando, mas ele tem que glorificar a Deus, porque ele está padecendo por uma causa justa, por uma causa nobre, por algo que vai ter um eterno peso de glória lá na frente na vida dele. E a pergunta é: nos dias atuais aos quais nós vivemos, o que leva uma pessoa a passar por tamanha aflição por causa da causa do Evangelho? Onde que é o Evangelho fácil em todas as partes? O que leva uma pessoa a dizer: não, Senhor, eu estou aqui, eu estou com a palavra. Não, mas você vai ser afligido. Não tem problema. Não, você vai sofrer perseguição. Não, mas é isso, é que a tua palavra me ensina. Evangelho é isso mesmo. Chamado de Deus é isso. Irmão, e eu como dirigente de campo já passei por tantos lugares. Quantas pessoas boas já conversaram comigo? Quantas pessoas que você pensa assim: meu Deus, essa pessoa vai ser um grande obreiro, vai ser uma grande irmã, vai ser uma irmã do círculo de oração, isso aí vai ser tremendo. De repente, simplesmente a pessoa desiste, a pessoa vai embora, desaparece, você nunca mais ouve falar da pessoa. E por outro lado tem aqueles que estão anos e anos e anos e anos ali, segurando o bastão, chorando, gemendo, sofrendo. É afronta, é luta, é tribulação, é julgamento. E a pergunta é: o que leva uma pessoa a afirmar nesta palavra? E mesmo que ela vá para Patmos, mas ela não abre mão. O que leva uma pessoa a ter um propósito assim com Deus? E aí, se você vai para Isaías 26:3, eu acho muito lindo, irmão. Não precisa abrir lá, mas o texto diz assim, ó: tu conservarás em paz a
aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aí você entende que o cristão, posso dizer sofredor, é aquele que tem propósito com Deus. Quando o texto está falando de mente, quem estuda a Bíblia sabe, mente fala de propósito, que Deus conservará em paz aquele que tem propósito com Ele. É aquela pessoa que entendeu a palavra de Deus. Ele e ela entrou no templo, entrou na casa de Deus. Antes não valia nada, a sua palavra não valia um vintém. Era mentiroso, era enganador. Quem sabe alguém era um homicida, fazia de tudo que era errado. Mas esta pessoa chega na casa de Deus, ela ouve a palavra de Deus, e ela entende tudo aquilo que foi falado, e ela entende as suas misérias e o quão pecador e miserável é, e agora é dependente da misericórdia e do perdão de Deus. E de repente esta pessoa faz um propósito, fala: Senhor, até agora a minha palavra não valia um vintém, mas a partir de hoje, aquilo que eu estou falando diante do altar do Senhor, eu vou fazer valer, Senhor, porque a partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas santas mãos e proponho diante do Senhor mudança de vida. Não importa o que eu vou passar, não importa o que eu vou enfrentar, mas a minha palavra, a palavra que eu dei para o Senhor diante do altar, te aceitando como Senhor e Salvador da minha vida, eu não vou voltar atrás, Senhor. Irmão, e Salmos 15 confirma tudo isso. Quando você vai para o cabeçalho, eu costumo de falar cabeçalho, o título do Salmos 15, diz assim, ó: o verdadeiro cidadão dos céus. Então está dizendo do verdadeiro, porque tem falso cidadão do céu por aí, como tem falsas cidadãs do céu, e como tem. Mas o texto está falando a respeito do verdadeiro cidadão dos céus. E o versículo 4, a parte B, diz assim: o cidadão do céu, o verdadeiro, é aquele que mesmo que jure com dano seu, ele não muda. Meu Deus do céu. O diabo está lutando, a guerra está na casa, o filho está nas drogas, perdeu o emprego, é tribulação, alguém está te acusando, é levante de todo lado, é tribulação de todo lado. E o diabo fala: do que adianta ser cristão, do que adianta manter a palavra, do que adianta tudo isso, sendo que você está passando essas lutas. Desiste, para com tudo isso. Aí vem a provação, o mundo tentando, a carnalidade de todos os lados, e você está com a sua carne tremendo, parece que você vai desfalecer diante daquela situação. E em meio àquele caos, tantas dores, tanto sofrimento por causa da palavra que você deu diante do Senhor. O diabo vai para o pecado, não adianta. Aí o verdadeiro cidadão dos céus, a verdadeira mulher dos céus, em meio àquele caos, ele para e pensa: não, peraí, como é que eu vou me entregar ao pecado? Alabassúria, manda labiaxé. Como é que eu vou me entregar diante dessa prova? Como é que eu vou desistir de tudo isso? Eu entreguei a minha vida para o meu Jesus. Eu disse para Ele que mesmo com dano eu iria servir a Ele. Ah, meu Deus, eu não vou voltar atrás. Não, Jesus, para trás eu não volto não, meu caminho é para frente. Satanás, mundo, inferno, tribulação, provação, vocês têm que envolver e entender que aqui tem um homem que fez propósito com Deus, aqui tem uma mulher que tem propósito com Deus, aqui tem alguém que de fato entregou a vida para Jesus e entendeu que o evangelho é espinhoso e muitas vezes tem luta. Alabás, que a sória mandele, e que a suri que me aderrandei a súria, ele me que atai sou me anderebe a xéria. E como tem lutas, e como
como tem tribulação, mas aquele que recebeu a revelação desse evangelho, o coração dilacerado muitas vezes, fraco, chorando, parece que a alegria foi embora, a tristeza, a tribulação, aquele deserto que parece que não tem fim, aquele céu nublado, aquela tribulação de todo lado, e tantas ofertas de Satanás. Quantas vezes passa na mente desistir, tantas coisas acontecem, mas lá no fundo do coração daquele homem, daquela mulher de Deus, tem um propósito. Alabaia, Súria, quem tem propósito com ele aqui? Quem tem a mente firme, quem tem a mente firme, tem a mente firme nele, a mente firme na palavra. Você disse: Senhor, eu sei o que eu fiz diante do seu altar, eu sei o propósito que eu assumi diante do Senhor, e eu estou aqui para glorificar o seu nome. Alabaia, alabassúria, calamando, lebiaxéria, calamando, ribandai. E você vê que esses homens da Bíblia Sagrada, eles foram vitoriosos porque eles tinham um propósito, eles tinham a mente firme. Você vê que esses homens, eles venceram porque eles tinham um propósito com Deus, porque se fosse olhar para as circunstâncias, eles já teriam desistido. Você olha para a vida de Davi, todo mundo desfalecendo por causa do gigante, mas Davi fala para Saul: não desfaleça o vosso coração por causa desse incircunciso. O teu servo irá pelejar contra este gigante. Sabe o que eu entendo, irmão? Quem não tem mente, quem não tem propósito com Cristo, a vida da pessoa é só desfalecer, 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 desfalecer. Não somos 100% o tempo todo. Eu passei por um campo e fiquei alguns anos naquele campo. Todo dia que eu ia falar com a irmã: tudo bem, minha irmã? É uma luta, o meu velho não ajuda, não sei, todo dia. Nunca está bom. Não, a mente não está firmada em Cristo. Não há propósito. Davi não tinha habilidade para a guerra, mas ele tinha propósito com o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Calabassura. Você pode dizer: Senhor, eu não sei como é que eu vou vencer essa luta, mas se você tem propósito com Deus, que é sobre a luta, Ele lhe dará vitória, Ele lhe dará entendimento, Ele lhe dará sabedoria, Ele lhe dará palavra. Ele fará as coisas de uma forma que você não vai compreender, mas lá na frente você vai estar contando vitória daquilo que Deus fez. Alabassúria, manda, lebiaxéria, calamanda. Mas é muito fácil você dizer que eu tenho propósito com Deus quando nós estamos derrotando o gigante. É muito fácil dizer que temos propósito com Deus quando está tudo bem, a prosperidade, é tanta coisa maravilhosa acontecendo. Mas há uma fase de nossas vidas em que mais do que nunca fica claro e evidente se nós temos propósito com Deus ou não. E é a hora da luta, é a hora que você vai para Patmos, é a hora que você vai para o lugar que você não queria estar, e você é empurrado, você é levado como se fosse uma enxurrada para uma situação a qual você não queria estar. Que é nessa hora que você prova se você de fato tem propósito com Deus ou não. Todo mundo quer ser Elias. Quando ele ora e Deus faz parar de chover. Todo mundo queria ser Elias, todo mundo quer ser Elias quando se fala de unção, quando se fala de poder. Mas só que quando Elias recebe a acusação, quer dizer a ameaça de Jezabel, de herói, Elias se torna um fujão. De herói, Elias se torna quase um bandido na pregação de muitos. Só que se você for meditar na história de Elias, você vai entender que esta afirmação de que Elias fugiu não é uma afirmação consistente. Porque Elias, ele foi até onde, irmão? Alguém se lembra? Horebe. Você sabe o que é Horebe? O monte de Deus. Aí se você vai para Êxodo, do capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai ler lá dizendo que
Moisés estava em Horebe, apacentando o rebanho do seu sogro, quando o Senhor aparece em meio a uma sarça, e o fogo ardia, a sarça não se consumia, e Deus ali fala com Moisés e comissiona Moisés para uma grande obra. Alabassúria manda labiaxé. E Elias pensa contigo, porque com certeza ele sabia a história de Moisés. Horebe é lugar de revelação de Deus. Horebe é lugar de manifestação do poder de Deus. Horebe é o lugar onde eu posso estar com Deus face a face, e Ele pode me comissionar para algo. Eu concordaria que Elias seria um fujão se ele fosse para a caverna da prostituição, se ele fosse para a caverna do adultério, se ele fosse para a caverna do vício. Aí você diria fujão, fugiu do propósito de Deus. Se você for comparar a história de Elias com a história de Jonas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você sabe o que ele padeceu por causa da rebeldia? Foi para um navio, foi jogado daquele navio, foi para um ventre de um peixe. Elias, os pássaros iam alimentar Elias, irmão. Você acha que Deus vai mandar pássaro alimentar alguém que não tem propósito com ele, irmão? Para pensar, você acha que Deus vai mandar pássaro alimentar quem não tem vida com Deus, irmão? Tem alguém, Senhor, entra com providência, então para de fugir, porque a providência de Deus não chega na vida de quem está fugindo do propósito dele. Alabassúria manda labiaxé. E Elias chega até Horebe, o monte de Deus, e ele entra dentro daquela caverna e ele fica aguardando. Oh, Deus se manifestou para Moisés, Ele pode se manifestar para mim também nesse lugar. Arabassúria, Deus pode se manifestar para você nesse lugar. Alabassúria, calamando, orebia, xéria, manda, lábia, ande, andalabas, e biquiassúria, que anderemia, radachouria, calamanda, lá. Porque Ele já se manifestou na vida de milhares desta igreja, e eu creio que hoje Ele vai se manifestar para você. Hoje um vento suave vai entrar neste lugar, e Deus vai falar com você e vai te designar para uma grande missão. Quem crê, irmão, essas coisas é para quem crê, essas coisas é para quem tem propósito. Alabassúria, calamando, orebia, xéria, alabasturique, a xéria, manda, orebia, andai. O Senhor fala: o que fazes aqui, Elias? E Elias fala: sobrou só eu, Deus. E eu vou te explicar porque Elias falou isso. Irmão, somente quem é obreiro, o pastor Osmar está aqui. Às vezes você passa a luta, irmão, você sabe que tem outros irmãos do teu lado, mas às vezes não dá um sentimento de solidão? Dá ou não dá? Você sabe que tem pessoas que oram, mas quem já passou por isso? Te dá aquele sentimento de solidão. Mas quando é um sentimento, posso dizer sincero, Deus Ele compreende. E Deus fala: Elias, não é assim não, rapaz, tem mais 7.000. Outros já passaram por essa aflição, João vai passar, e depois de João virão muitos outros que vão passar por essa aflição. Mas você fez a coisa certa, você veio para Horebe, você veio para o lugar de encontro, você veio para o lugar de resposta, você não foi para outro lugar, você chegou no lugar da resposta de Deus. E Deus fala: Elias, você vai ungir profeta, Elias. Você vai ungir um rei, Elias. Você acha que um homem rebelde recebe essas dádivas de Deus de forma alguma? Só que a questão é que muitas pessoas não entendem o trabalhar de Deus na vida dos outros, e nem tem que entender, porque esse não é o nosso papel. Nós temos que entender o que está acontecendo com a gente e deixar a vida dos outros de lado, se nós não podemos orar e ajudar de alguma forma. Aí você vai para a história de Paulo, segundo aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 5, e ele diz: olha que abundante tribulação, resumindo, produz abundante vitória, abundante graça, abundante consolo, abundante experiência com Deus. Alguém fala: irmão, eu queria ter tanta experiência com Deus, mas você não se permite sofrer por esta causa.
O Senhor é com quem tem propósito firme, o Senhor é com aquele que passa aflições por esta causa. E aí você vai para o versículo 8 de 2 ao Coríntios, ao capítulo 1, versículo 8. Ele continua dizendo e fala: amados, eu não quero que vocês ignorem a aflição que nós passamos na Ásia, que fomos agravados. Ele segue nos versículos seguintes dizendo: mais do que podíamos suportar, a ponto que se desesperamos da própria vida e não tínhamos mais esperança de vida. Não é assim, irmão? Tem alguém que sabe bem do que eu estou falando aqui, Arabaia, Suri, que anda lá. E ele diz: mas nós não tínhamos mais esperança em nós, mas em Cristo, que é poderoso para ressuscitar até os mortos. Alabaia, Suri, Calamanda, lá, Biachere. Aí você vê Elias, Paulo em um naufrágio. De repente, quando ele sai daquele naufrágio, ele entra na ilha, uma cobra com um veneno mortal morde Paulo. Se é nos dias de hoje, aquela irmã está em pecado. Eu sabia. Não é possível isso, irmão, porque hoje alguém passar aflição por causa desta palavra é algo anormal para muitos, irmão. Ah não, esse Paulo está em pecado, não é possível o que ele está passando. Mas Paulo, ele tinha mente com Cristo, ele tinha propósito com Cristo. Pode falar o que quiser, alguém dizia: esse homem cometeu um grande pecado, e ele falou: fica pensando desse jeito, que daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer. Alabassúria, manda, alabexere. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão: nunca corri atrás de me justificar, nunca. Minha esposa está ali. O dia que eu fui atrás de ministério para se justificar, o dia que eu fui atrás de obreiro para se justificar, não, irmão. Eu acredito que Deus, Ele é o Senhor do tempo, e Ele mostra quem é quem. Ele mostra quem é dele, e Ele mostra quem não é dele. Então não fica querendo se justificar, não fica chorando, não fica se lamentando. Se você está padecendo por causa desse evangelho, deixa que o tempo de Deus vai mostrar todas as coisas. Alabai. Mas suporta, Patmos, Alabassúria, manda lá. Suporta isso que você está passando agora, é por causa desta causa. Suporta. Não importa o que os outros estão pensando, não importa o que as pessoas vão falar. Você não fez um voto com Ele, você não fez propósito com Ele, com o Todo-Poderoso. Deixa que Ele vai cuidar de tudo, Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas irmão, por que desta ferida no meu coração? Deus sabe o porquê. Irmão, mas por que o meu esposo não se converte? Deus sabe o porquê, irmão. Mas por que estão zombando de mim? Deus sabe o porquê. Fica tranquilo, fica na presença de Deus. Você tem propósito com Ele, você tem voto com Ele, você tem vida com Ele, você tem contato com Ele, e isso tem que ser o suficiente para você. Mas muitos desistem, muitos abandonam porque não tinha propósito com Deus, não deu uma palavra verdadeira, não firmou um propósito sincero diante de Deus, irmão. Aí a luta vem, a pessoa vai embora e acabou tudo mesmo. E você sabe que muitas vezes nós falamos: Senhor, eis aqui o servo do Senhor, cumpre segundo a sua vontade. Eis aqui, Senhor, pode me provar para eu ser aprovado. Não tem um hino que diz isso. Só que a aprovação machuca, irmão. A aprovação muitas vezes nos abate e nos manda para o pó. E em meio a toda aquela luta, em meio a toda aquela tribulação, você ainda tem que dizer: Senhor, eu continuo te servindo, eu continuo sendo crente, Senhor, eu continuo sendo a tua serva, eu continuo sendo teu servo, Senhor. Mas é difícil falar isso, é mais fácil desistir, é mais fácil abandonar, é mais fácil entregar o pecado, é mais fácil renunciar, é mais fácil resignar. Naquela hora parece que essa é a melhor decisão a ser tomada, mas a melhor decisão a ser tomada é ficar firme com Jesus, é não abrir mão dos seus princípios. A minha esposa está aí, irmão. Ela sabe o que nós passamos no ano de 2020. Deus nos mandou para Naviraí, Mato Grosso. Começou a pandemia, mas Deus começou a enviar os irmãos. Eu disse: meu Deus, que obra gloriosa que o Senhor está fazendo aqui para a glória do seu nome. Mas tinha um índio que ele gostava muito de oração, eu achava engraçado aquele índio. Quando terminava o culto, ele ficava lá na porta me esperando. Falava: hoje eu não vou escapar desse índio, eu vou ter que ir para o monte com ele. Ele dizia: vamos para o monte? Vamos.
Mas quando eu chegava no monte, Deus falava: ore, 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 ore. Às vezes eu parava um pouco e Deus falava: ore. Eu falei: meu Deus, mas por que Deus falou? Porque você vai passar por uma grande prova. E eu chegava em casa e não contava para minha esposa. Outro dia no monte, Deus falava: ore, busque, ore, busque. Você vai passar por uma grande prova. Eu falei: meu Deus, estou ficando aflito com isso. E de repente, em meio à gravidez da minha esposa, deu uma complicação. E ela precisava de uma transferência para um hospital a 100 quilômetros de Naviraí. O hospital não queria dar transferência. Fiz um vídeo, coloquei na internet, que muitos irmãos viram. Conseguimos a transferência para o hospital. E quando chegou lá, o médico falou: ó, já vou dizer para você, essa criança não tem chance de viver. Só que o crente, ele tem que acreditar em Deus, ele tem que acreditar no milagre até o último momento. E eu falei: amém, mas nós vamos lutar. Queriam me tirar do hospital, eu falei: só sai com a polícia, aquela guerra a todos os lados. E aí eles iam lá fazer a ecografia, eu olhava meu filho, eu falava: meu Deus, está aí o meu Davi, Senhor. Está aí o meu Davi. O médico está dizendo que ele não vai viver, mas se o Senhor quiser, ele vai viver. Eu nunca me esqueço quando aí eu vi o coração. Não é, mãe? Não dá uma emoção tão grande. Eu falei: meu Deus, esse é o meu Davi. Mas um dia minha esposa na cama, eu dava banho nela, eu dava comida para ela e tudo. E um dia vazou um pouco de líquido dela. E eu corri chamar o médico. A médica colocou a mão naquele líquido, ela falou: cheira isso aí, pai. Eu falei: o que? Ela falou: que cheiro que é? Eu falei: tem cheiro de infecção. Ela falou: provavelmente a sua esposa está com uma infecção muito grande por dentro. E agora nós precisamos decidir. Nós tiramos essa criança agora sabendo que provavelmente ela vai morrer, ou nós mantemos essa criança dentro da barriga dela, fazendo com que a sua esposa corra risco de vida. Eu falei: o que você está falando? Eu tenho que escolher quem vai morrer? Como é que eu vou escolher isso? Como é que você vai fazer uma escolha dessa, irmão? Quem vai viver e quem vai morrer? Você não quer a morte de ninguém. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, eu quero a minha esposa, eu quero meu filho. Eu quero a família que o Senhor me deu, Senhor. Eu falei: Deus tem misericórdia. O médico falou: nós temos que decidir. Eu falei: não, vamos fazer o parto, porque os dois podem morrer junto, por causa daquela infecção. O médico foi fazer o parto, e eu fiquei acompanhando. Eu vi o meu filho sair do ventre da minha esposa. E eles pegaram meu filho e saíram correndo. Eu saí atrás, eu falei: eu vou atrás de você. Ele falou: pode ir. E eles chegaram, colocaram meu filho numa maca e começaram a trabalhar. E o meu filho, eu disse a Jesus: não deixa meu filho morrer. Jesus, 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 não deixa meu filho morrer. O médico olhou para trás e olhou para mim e falou: ele morreu. Acabou meu mundo naquela hora. Eu falei: meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O médico falou: você quer ficar um pouquinho? Eu falei: eu quero. Eles saíram, eu olhei para o meu filho morto e falei: meu Deus, por que o Senhor deixou meu filho morrer, Senhor? O Senhor é autor da vida. Quantas vezes eu preguei isso, Senhor? Eu acreditava tanto nesse milagre. Por que o meu filho está morto aqui nesta cama? Você fica sem chão, irmão. Você fica sem saber o que fazer. Passa mil coisas na tua mente. Eles falaram: você vai ter que ir lá fazer o atestado de óbito. Eu fui para fazer o atestado de óbito. Chegou o rapaz da funerária e falou: vamos lá fazer o enterro do seu filho. 100 quilômetros. Eu falei para o médico: eu estou saindo fazer o enterro do meu filho. Minha esposa está lá com uma infecção grave. O médico falou: olha, nós estamos no auge da pandemia. Se você sair, você não volta mais. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso enterrar meu filho. Se eu sair, eu não posso voltar mais. A minha esposa está lá debilitada. E eu orei a Deus com aquele atestado de óbito na mão, chorando, feito uma criança daquele hospital. Falei: meu Deus, o que eu faço, meu Deus? Eu enterro meu filho, eu atendo a minha esposa. Deus falou assim no meu coração: lute por quem está vivo. Irmão, o passado passou, irmão, o passado morreu. Lute, lute, você só vai ter vida se você lutar pelo que está acontecendo agora. Eu liguei para o irmão Leandro, na virei, nunca esqueço. Falei: irmão, enterra meu filho aí para mim, irmão. Eu não posso ir. Eu não posso ir no enterro do meu filho. Enterra meu filho para mim aí, irmão.
Marca onde é o lugar. Quando eu sair daqui do hospital, vou ver meu filho, eu tenho que atender a minha esposa com uma infecção. E o irmão falou, pode deixar, irmão. E a funerária levou meu filho embora sem eu poder ir fazer o enterro do meu filho. E aí o que vem na sua mente, você não é crente, você não é obreiro, você não é um pastor da igreja, você não é aquele que prega Jesus Cristo. Eu vendo aquelas mulheres sair com as crianças do colo, tudo alegre, e a funerária levando meu filho no caixão. Eu queria ter morrido, irmão. A morte era um consolo para mim. Eu queria ter morrido 1000 vezes do que ter passado por tudo aquilo. A minha esposa ficou naquele hospital. Fiquei todo aquele tempo. E quando eu saí daquele hospital, olhei a luz do dia, porque fazia tempo que eu não olhava a luz do dia. Sem igreja, sem nada. E eu olhei para os lados e passou um monte de coisa na minha mente. E eu parei e falei, Senhor, eu passei por algo que eu nunca imaginei que eu passaria na minha vida. Só que eu quero dizer uma coisa para o Senhor, eu continuo sendo o teu servo. Radabai, rei que a soure, amanda, lábia, xéria, e que a séria amanda lá. Eu continuo sendo o teu servo, Senhor. Alabasurianda, alabaxerianda, alabanda, lábia, xéria, amanda lá. A minha mente não mudou, Senhor, o meu pensamento não mudou, eu continuo sendo teu servo. Se o Senhor me aceitar, eu continuo te servindo, Senhor. Eu quero melhorar a minha vida diante do Senhor a cada dia. Alabasurianda, alabaxerianda, alabanda. E Miquia Súria manda, Lébia, Xéria, Calamando, Líbia, andai. Fala para ele, Senhor, eu continuo sendo a tua serva, Senhor. Eu continuo sendo teu servo, Senhor. Apesar de tudo, eu continuo te servindo. Alabassúria manda lá. Arabassuriando lá, minha xéria. Estamos encaminhando por fim por causa do horário. Mas eu falo para os irmãos, eu passei 1 ano chorando todos os dias. Eu confesso para vocês, irmão. Às vezes eu estava fazendo alguma coisa e me via a lembrança do meu filho lutando para viver e morrendo. Eu chorava. Eu falei, meu Deus, já se passou 1 ano e essa ferida aberta, e eu continuo chorando, porque na minha mente veio meu filho lutando pela vida, mas quis o Senhor que ele partisse. Mas um dia Deus falou tão claro para mim, ele falou, é preciso esquecer o passado, para que haja um futuro. E nós estávamos no culto na igreja Faxinal do Céu, e no meio do culto eu falei, minha esposa vem aqui. Deus falou comigo que nós precisamos esquecer o passado para que haja um futuro. Nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos orar, e Deus vai começar uma nova história em nossas vidas. E aí alguém fala, irmão, como é que esquece? Eu entendo assim, se eu estiver errado, alguém me corrige, esquecer o passado, né? Você tem uma amnésia, não é, irmão. Mas é uma ferida que está exposta, é uma ferida que está aberta, e que te traz muitas dores, e que muitas vezes infecciona. Mas você se coloca diante de Deus e aquela ferida se fecha. E fica a cicatriz, a marca fica. Mas ela não dói igual. Ela não traz o mesmo problema. Você olha para ela e você fala, que maravilha, cicatrizou. Alabassúria manda lá, Bexeri anda lá. Minha irmã, deixa Deus fechar essa ferida, minha irmã. É preciso esquecer o passado. Lacassúria manda lá. Deus quer fechar esta ferida. É preciso esquecer o passado para que haja um futuro. Deixa Deus cicatrizar esta ferida que te impede de caminhar. Deixa Deus fechar esta ferida que te impede de olhar para o futuro. Alabassúria calamando, lebia xéria cai. E minha súria cai.
Alamanda lá, deixa Deus fechar essa ferida. Deus está falando isso para alguém aqui nessa tarde. Eu não sei quem é, mas Deus está dizendo: eu vim aqui para fechar essa ferida. Você tem sofrido as aflições de um bom soldado de Cristo. Deixa o Cristo que te chamou fechar essa ferida. Hoje não é coisa de pregador empolgado, não é coisa de pregador empolgado, é algo do Espírito Santo. Deixa Ele começar a escrever uma nova história na sua vida. Você fica falando: Senhor, começa tudo novo, faz tudo novo, mas você não deixa as mágoas passadas se fechar.